Olá, gente, tudo bem? Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre carnaval. Uma informação divulgada semana passada pelo portal Contra Fatos de que o Carnaval 2022 poderá não ser realizado no Brasil. O deputado quer proibir a realização do carnaval no país inteiro. A comemoração do carnaval pode ser cancelada em todo o Brasil no ano de 2022, porque o deputado federal Pastor Eurico protocolou na quinta-feira, dia 25, um projeto de lei para impedir a realização do evento devido à pandemia. O deputado defende que cancelar a celebração do carnaval em todo o país é uma medida sensata para evitar possíveis curvas invisíveis de contágio e o surgimento de novas variantes do vírus. Ele disse que não podemos esmorecer agora, já no final desta guerra, e permitir que a população de todo o Brasil seja exposta a esse risco. Então essa informação é da semana passada, de acordo aqui com o portal Contra Fatos. O deputado quer proibir a realização do carnaval no país inteiro. É uma medida muito importante do deputado, considerando que o que já ocorreu em 2020, todos se lembram. Seria bastante sensato então a não realização do carnaval no país. No estado, até o que se sabe, já são 70 municípios que confirmaram o cancelamento desse evento, ou seja, do carnaval. Mas a gente sabe que isso não é suficiente. 70 cidades do estado de São Paulo cancelam o carnaval, mas fica a circulação das pessoas, né? Então essa circulação das pessoas seria inevitável. Então fica difícil, por mais cautela que estas cidades, esses municípios do estado aí, de acordo com seus prefeitos, estão tendo, mas e o restante? Como vai fazer, né? Então eu acho que essa medida do deputado aí é uma medida bastante pertinente, bastante acertada. E se aprovado, o projeto proibirá a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada durante o ano de 2022. Então tá aí, se porventura passar esse projeto, então não haverá assim comemoração de nada referente aí à aglomeração, no que seria aí ensaios, blocos de carnaval em todo o país. Vamos aguardar, vamos ver se passa. Por mim não teria carnaval, afirma o presidente Jair Bolsonaro. O presidente não concorda com a realização do carnaval no próximo ano. Ele ressaltou, porém, que a decisão não está em suas mãos. O presidente disse em uma entrevista à Rádio Sociedade da Bahia que, segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos, disse o chefe do executivo. O presidente lembrou ainda que no início do mês de fevereiro de 2020, quando pouco se sabia, declarou a situação de emergência pela iminência da chegada da pandemia ao país e praticamente não tinha óbito no Brasil. Mas os governadores e prefeitos ignoraram e fizeram carnaval no Brasil. Então todos se lembram que foi dessa forma mesmo. Foi isso que aconteceu. Então o presidente está lembrando, né? E foi verdade, na época ele colocou aí o país em estado de emergência referente a esta pandemia, mas foi feito carnaval, teve normal, aí tudo normal, e aí depois começou, né? E então naquela época, já nas vésperas do carnaval, quando começou-se a pandemia, assim como eu, você também se lembra que médico, artista, falaram em emissora de TV que tinha problema, poderia se realizar o carnaval normalmente. Era apenas um resfriadinho de nada.
Mas quando a coisa complicou, aí deu no que deu. Aí tiraram a autonomia do presidente. O presidente não podia mais determinar absolutamente nada. Fecharam tudo. Aí veio fica em casa. Fica em casa que a economia se vê depois. Primeiro a saúde. Mas agora nós estamos colhendo esses frutos que não são bons, né? Ou seja, estamos tendo o reflexo aí de tudo isso que houve. Inflação alta, né? Inflação alta, empresas que quebraram, muita gente que ficou sem emprego, outras que ficaram empregadas, mas tiveram seus salários reduzidos. Em outros países já há escassez de alimentos. Então esse é o reflexo do fica em casa. A economia a gente vê depois. Agora, claro que muita gente errou, né? Muita gente tentou aí, creio eu que tentou aí ajudar, colaborar, resolver o problema, mas errou. Errou. Agora, o detalhe tem que ser consciente e honesto e falar, não, errei, foi um erro dizer isto, foi um erro fazer aquilo. Muita gente, claro, que se arrependeu no que disse, pelo que fez, que a doença era desconhecida. E como eu disse, na tentativa às vezes de acertar, muitos acabaram errando. Muitas mortes ocorreram. Agora, uma coisa que ficou é que jogaram tudo para o presidente. A culpa, muita gente, não vou generalizar, mas muita gente jogou a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Acusaram ele de não comprar vacina, acusaram ele de não estar cuidando do país, se tiraram toda a autonomia dele. O presidente chegou até sugerir aí abertura aí de barbearia, de salão de beleza na época, mas foi vetada a sugestão dele. Mas a culpa ficou para ele. A conta foi para ele. Bolsonaro falou também sobre a variante que foi identificada na África do Sul, mas também está presente em outros países do continente africano e que o governo irá tomar medidas racionais. De acordo com o presidente, o Brasil não aguenta mais um lockdown. E conversou com o almirante Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, com Ciro Nogueira, da Casa Civil, sobre quem vem da Argentina de carro para cá sem problemas. Quem vier de avião tem que ficar 4 dias em quarentena. Serão tomadas medidas racionais, disse o presidente. A Anvisa já chegou a publicar uma nota recomendando que o Brasil adote medidas de restrição em voos e de viajantes desses países. Então está aí, a Anvisa se preocupando, o presidente também preocupado, e mais um motivo para não se ter carnaval ano que vem. Essa variante, assim como a pandemia no início, é desconhecida. No início de 2020 ninguém conhecia essa pandemia. Aliás, ainda não está totalmente conhecida. Porém, agora está tudo sob controle. Até o momento está tudo sob controle. Os números absurdos caíram em função da vacinação e por isso, né, está sim sob controle. Não é o momento de arriscar nada agora. Vacinação só não basta e carnaval no Brasil preocupa, diz a diretora da OMS. A diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, a brasileira Mariângela Simão, demonstrou preocupação com a realização do carnaval no Brasil. A diretora disse que se preocupa quando vê no Brasil a discussão sobre o carnaval, que é uma condição extremamente propícia para aumento da transmissão comunitária e precisa planejar as ações para 2022. Segundo a diretora, só a vacinação não basta. Com certeza diminui as hospitalizações e mortes,
mas não diminui a transmissão a ponto de eliminar a circulação do vírus. Essa preocupação da diretora é pertinente e chama a atenção das autoridades brasileiras. Esse momento é de fato para deixar de lado, né? E é o momento de também deixar de lado todo interesse individual e pensar no coletivo, pensar no povo, pensar no Brasil. Agora é hora de pensar na saúde e carnaval se vê depois. Variante africana já pode estar no Brasil, diz diretor da Anvisa. Quanto à medida de restrição para voos recomendada pela Anvisa, Barra Torres diz que há uma tendência a ser aplicada em diversos países. Itália, Alemanha e Japão adotaram a mesma medida, principalmente nesse momento inicial, quando se tem mais incertezas do que certezas, até porque no local onde foi descoberta essa variante, houve um aumento exponencial de casos, disse o diretor. Casos da nova variante já foram confirmados na Bélgica e em Israel. Barra Torres explica que a nova cepa estaria ligada a um aumento fora da curva no número de casos na localidade onde foi detectada, gerando preocupações e a necessidade de verificar se as vacinas disponíveis terão ação sobre ela. O diretor reforça que a pandemia não acabou, sendo recomendada a conscientização da população quanto aos cuidados. Então é isso, a pandemia não acabou, a nova variante ameaça, por isso não é o momento para carnaval. Mas isso precisa que todas as autoridades estejam aí, todas voltadas no mesmo sentido, ou seja, de não se ter carnaval no ano de 2022, ou seja, o ano que vem. O Ministério da Saúde emitiu na sexta-feira, dia 26, uma comunicação de risco a todas as secretarias estaduais sobre a nova variante. No alerta, a pasta afirma que a vacinação provavelmente contribuirá na resposta à doença. Também destaca que medidas como o uso de máscara, o distanciamento social e o isolamento de casos suspeitos são essenciais e aponta que até agora nenhum caso desta variante foi identificado no Brasil. E que não venha mesmo, né, gente? Clamamos a Deus a proteção e que livre-nos dessa variante, que livre-nos de qualquer outro problema. E agora esse tema é muito importante e tem que ser debatido com urgência. Aliás, estamos em cima já. Estamos já final de novembro, chegando dezembro. Então o tempo urge. Tem que fazer-se essa conclusão com urgência. Capitais têm se manifestado a favor. Por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E não se vê, pelo menos em São Paulo, o prefeito, o governador demonstrar preocupação. Esse é o detalhe. Estão quietos, né? Não toca no assunto. O que fez foi colocar aí a flexibilização ao uso de máscaras em ambientes abertos. Vai começar a valer dia 11 do próximo mês, dia 11 de dezembro. Agora, isso tudo deixa uma desconfiança. Não seria uma estratégia para a realização do carnaval? Aí vem ao pretexto de que está liberado o não uso de máscara, que podem estar aí curtindo o carnaval sem máscara. Por isso que causa desconfiança essa flexibilização aí quanto ao uso de máscara, muito embora em ambientes abertos, mas deixa uma certa desconfiança, que deixa entender a ser uma estratégia para a realização, sim, do carnaval. As eleições de 2020 foi a mesma coisa, vocês se lembram.
E aí, próximas eleições, começa a flexibilizar uma área, flexibiliza outra, até que quando chegaram as eleições, estavam tudo flexibilizado. Fomos para as eleições, aconteceram as eleições e depois das eleições, fecha tudo, fique em casa, a economia a gente vê depois. Os casos aumentaram, muitas mortes infelizmente aconteceram, tudo fechado, empresas quebrando, pessoas perdendo emprego, pessoas caindo aí na miséria, passando fome, passando necessidade. E agora? Será que não pode levar isso como exemplo? Será que não pode tomar isso? E agora? Será que isso não serve de exemplo? Até porque o carnaval é uma aglomeração, ou seja, uma das maiores aglomerações. Vêm pessoas de fora, pessoas de outros países, estados, pessoas de um estado vão para outro, pessoas de uma cidade vão para outra, ou de outras vêm para esta. É assim que funciona o carnaval. É uma enorme aglomeração. E nessa aglomeração, o que acontece? O contato é inevitável, ou seja, o contato é o necessário. É bebida no mesmo copo, mesma boca de garrafa, de lata, é abraço, é beijo e outras coisas mais. Aí, caso um eventual problema, fecha tudo. A economia vê depois. Foi isso que fizeram, foi isso que foi feito. E aí, como fica o povo? Como fica o comércio? E as empresas? Empresas que começaram novamente, estão engatinhando, para tudo de novo? E as famílias, e as pessoas? Como disse Bolsonaro, segundo o STF, quem decide são governadores e prefeitos. A bomba está nas mãos deles. O que farão? Farão carnaval? Vai acontecer o carnaval? Ou vão vetar o carnaval? O Brasil não aguenta mais lockdown, disse o presidente. E então? Então agora é hora de pensar na saúde. Carnaval? A gente vê depois. Era esse o assunto de hoje. Curta, comente, compartilhe para que mais pessoas fiquem informadas e assim estará também dando aquela força ao canal. Siga-me nas redes sociais, estão descritas embaixo do vídeo. Muito obrigado, bênçãos de Deus e aquele abraço. E carnaval se vê depois.